Oi, meu nome é Bruno Del Rey e você está Na Trilha com Del Rey. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com todo mundo. Eu vou falar hoje sobre o assunto que apareceu aqui. Eu assisto agora muito menos Flow do que eu assistia antes, né? E depois eu posso falar sobre por que isso, mas... Eu vi um Flow com o Álvaro Dias, o Rato Borrachudo e aquele Renato Carignani, se eu não me engano, né? O que é instrutor de academia, né? E qual que foi? Eu achei muito interessante um momento ali da conversa em que o Álvaro Dias começa uma explicação de por que os seres humanos mudaram a sua selva, né? Porque a selva não é mais a selva, né? Porque a nossa vida social, nossa vida cultural, nosso mundo construído, civilizado nas cidades, né? Ele passou a ser a nossa selva. Então a nossa selva é a cultura humana e cada vez mais a gente está dentro do nosso mundo mental compartilhado através dos reflexos que essa cidade, que essa civilização, que essa educação para se civilizar, né? Insere na gente, né? Nos prepara. E o assunto meio que morreu aí, né? Até fiquei triste, assim, aquela coisa de pensei que o assunto ia além aí, né? Lá na conversa. Mas isso tem muito a ver com o que eu acho, né? Eu gosto muito de ouvir o Álvaro Dias, porque o conhecimento do cara é impressionante, né? Ele conhece uma infinidade de coisas cientificamente, ele é muito paper, é um cientista de fato. E uma coisa que é um pouco para além até da simples inteligência intelectual, é a capacidade de imaginar dele, né? Capacidade e o prazer que eu acho que ele tem, né? De criar, que é um prazer que eu tenho também, de criar símbolos, criar sentenças que explicam perfeitamente aquilo que ele está querendo passar, sem ser cientificista demais, sem ser pautado por uma lógica de ciência, né? Com dados específicos nem nada. Ele traz para o povo, ele é didático, mas ele não perde a profundidade também. Não é didático que perde a profundidade. E aí ele explicou isso, e aí isso ficou no meu imaginário. Eu estou pensando nisso há algum tempo já, né, na verdade, mas eu não cheguei a desenvolver, né? Eu só fiquei com essa lembrança de que isso é um assunto muito legal, né? Então, a nossa selva é a cultura, né? Isso vai muito de acordo com coisas que eu já falo aqui no canal, né? Sobre, de alguma forma, eu tenho um vídeo até aqui no canal, vai ficar de indicação, provavelmente vou colocar de indicação no final para vocês, tá? Que é o primeiro metaverso é a linguagem, né? E quando eu falei metaverso, eu estava querendo dizer meio que nessa linha do Álvaro, né? De que, de alguma forma, a ideia de metaverso, ela é uma possibilidade de tirar da nossa mente compartilhada um mundo virtual que reflita mais integralmente esse nosso imaginário, nosso mundo compartilhado. Então, do meu ponto de vista, e acho que o Álvaro talvez concorde com isso, o mundo que a gente vive dessa maneira prática, dessa maneira física, né? Ele vai ser transcendido, porque isso é uma necessidade humana, né? Assim como a gente transcendeu os limites da realidade da selva e criou as cidades, a gente também vai transcender as cidades e ir para mundos virtuais, né? Eu já abordo isso de forma indireta em alguns vídeos aí, né? Falo um pouco sobre o que eu acho sobre esse futuro, mas o que eu acho interessante é imaginar que esse ser humano que não tem vínculo com a selva verdadeira, esse ser humano que não vive na selva verdadeira, eu sou uma criatura urbana, já falei já em outros vídeos, muitos dos que estão me ouvindo são criaturas urbanas, e é um movimento natural, tá? Apesar de ser um pouco aflitivo imaginar que nós perdemos o vínculo com o nosso lugar de origem, assim, as selvas, os lugares que não eram urbanizados, né?
a gente passa a se alienar do mundo então natural, do mundo da selva, e viver às custas e dependendo do que esse mundo virtual, esse mundo criado, que a cidade já faz isso com a gente já depende de muitos recursos da cidade e não consegue viver sem eles, né? Acaba se alienando, então, numa segunda etapa, também da cidade, porque vai só conseguir viver no mundo virtual. Então, essa é a linha do raciocínio que eu acho que apesar de, assim, eu estou falando da cidade, estou falando do metaverso, né, do mundo virtual, mas a própria cultura humana já é o metaverso, já é a primeira cidade, né? A partir do momento que nós refletimos sobre o mundo pela ótica da linguagem, pela ótica das imagens que a gente cria sobre nós mesmos, sobre os mitos que nós criamos sobre nós mesmos, nós já estamos fora do mundo natural, do mundo da floresta. Nós já não estamos falando de mais nada prático. Nós estamos exercitando o nosso imaginário. Nós estamos vivendo paralelamente no mundo real e no mundo imaginado. E criando descrições sobre a realidade que são do imaginário humano. Né? Eu sei que parece ser meio maluco isso que eu estou falando, mas a verdade é que, e é uma coisa que eu acho que já falei aqui também, é que a nossa linguagem ela é extremamente imprecisa, né? Então, consequentemente, todas as criações que nós vamos ter a partir do nosso imaginário também vão ser imprecisas. Por quê? Porque a linguagem ela é um código para o subjetivo, ela é um código para materializar o subjetivo. Tem uma frase, se eu não me engano, do José Henrique de Souza, se eu não me engano, fundador da eubiose, que é tornar carne através da pena, né? Esqueci de falar, mas vou colocar no meio do vídeo aqui. Para quem não conhece, eu tenho o Desenhando com Del Rey. O Desenhando com Del Rey é meu canal de desenho. A gente acabou de chegar em 10 conversas lá, no nosso podcast de conversas com artistas. Então vai lá e tem uma playlist de conversas para vocês conhecerem, tá bom? Para além disso, eu tenho também tutoriais de desenho, aulas de desenho de observação, de como desenhar com formas geométricas. Tem um conteúdo de pintura digital, de como faço para pintar cenários, pintar personagens. Um tutorial de como desenhar com esferográfica, fazer retratos com esferográfica, que é uma coisa que eu faço também. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, vai lá no Desenhando com Del Rey aqui no YouTube, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição também. E se você quiser ter acesso a todo o meu conteúdo, vai no @BrunoDelReyArt. É o meu Instagram, né? E lá no Instagram eu posto fragmentos de tudo que eu faço e conteúdos exclusivos lá do Instagram, tá? Vivendo o mundo que a gente cria e que ele se escora na realidade, ele tá aqui, ele tá presente, só que ele não é de verdade, porque eu só estou falando sobre ele, eu só estou escrevendo sobre ele. E aí essa agonia, essa aflição de nunca se tornar real como a realidade, como a experiência dos nossos sentidos na realidade material, dos elementos físicos, dos elementos químicos e tal, faz com que a gente tenha uma necessidade transcendente de tornar esse imaginário real. Então, é por isso que da linguagem a gente foi para civilizações e por isso que das civilizações a gente vai para um metaverso da vida. Por quê? Porque a ideia é substituir os sentidos da realidade. A experiência do real vai estar cancelada no futuro, né? Essa que é a ideia que eu tenho um pouco de aflição e tenho um pouco de atração por causa de achar super arrojado e sentir, né, na materialidade os impulsos que levam a gente a falar. Por exemplo, eu estou falando com um celular aqui, né? Não tem nada mais virtual do que isso. Em vez de estar aqui contemplando a natureza, simplesmente eu estou contemplando as minhas ideias, pensando no meu canal e pensando em falar com as pessoas do meu canal através de um celular. Então, tipo,
Não tem prova mais concreta de que a gente está completamente, eu estou completamente fora desse lugar aqui, né? E eu venho aqui usar isso aqui como cenário só, né? Então é interessante para refletir sobre isso. Eu queria trazer essa reflexão. E aí eu vou falar um pouco do flow rapidinho. Eu achava que a experiência do flow, né, era atraente, era mais atraente antes, num sentido bem simples, na verdade, né? Eu acho que até é meio óbvio, né? Existe uma lenda sobre o monarca ser burro, né? Existe uma lenda sobre ele ser incapaz, né? Que em parte eu acho que é deliberada e até um pouco sintoma do mundo que a gente vive, que despreza a imaginação, né? Despreza a capacidade de fazer reflexões profundas, né? De falar sobre o inconsciente, falar sobre mundos que estão distantes, né? É essa necessidade que a gente tem de só falar sobre o mundo racional, aquilo que a gente vê, que a gente toca, né? Aquilo que é comprovado pela ciência, aquilo que tem dados, né? Isso é muito pobre, né? E eu acho que o flow está passando um pouco por isso, né? Sempre achei que o Igor, de certa maneira, era um cara mais racional mesmo, assim, um cara mais pé no chão, um cara mais prático, né? E o contraponto do Monark era justamente o imaginário. E quem tem dúvida disso, quem acha que eu estou viajando porque estou elogiando o Monark, porque eu estou falando que ele era inteligente de uma forma ímpar, como outros falaram, inclusive o Álvaro Dias mesmo, pode assistir os programas do Flow com o Álvaro Dias e com o Monark, tá? Então era justamente essa característica que me deixava mais atraído pelos programas, que era a capacidade de imaginar, junto com o Álvaro Dias, a física teórica, funcionamentos da mente, do inconsciente, de trazer aqueles pensamentos do Sam Harris, do próprio Joe Rogan, né, para dentro do programa, e que o Igor claramente não se interessava tanto, né? Eu pessoalmente, eu particularmente acho caro pessoas que conseguem ter explanações para além do ordinário, para além do básico, e que vai falar sobre o que fundamenta esse básico, esse ordinário, que é o subjetivo, que é as coisas que estão para além só da imaginação, da realidade, da apreensão da realidade, tá? Então, o Monark pode ter o defeito que for, eu nunca gostei muito da opinião política dele, desde a questão ANCAP lá, enfim, mas é caro, né, ter uma pessoa que provoca quem está lá dessa forma, dessa maneira imaginativa. E outra coisa também, que tem um pouco da postura institucionalizada já, né, assim, tá um pouco esterilizado o Flow, né? Ele parece que tem ali um jeito de trabalhar, um jeito de se apresentar com receio de cancelamento, com receio de... E é uma coisa que não tinha no Monark, né? Mas o Monark também não está isento de crítica aqui não. Vou fazer crítica ao Rumble, né? Como muitos, provavelmente, eu fui lá e me inscrevi no Rumble por causa do Monark, para acompanhar ele lá. E achei muito legal no início. E aí depois começou a ficar uma conversa muito grande, né, da militância dele a favor essa liberdade de expressão, né, e de instituições que estão tolhindo a liberdade das pessoas falarem e tal. Apesar de concordar até certo ponto com o que ele fala, eu acho que ele virou um militante também. Então é tão chato quanto um militante de esquerda institucionalizado partidário, de direita institucionalizado partidário, e pessoas que estão com lavagem cerebral ideológica, que acham que vão implantar o comunismo, acham que vão implantar a monarquia, ou que vão colocar um estado ANCAP, sabe? Tipo, é legal você conversar sobre isso uma, duas vezes, mas pra mim, pelo menos, cansa a insistência em militar a favor da liberdade de expressão, como o Monark tem feito ostensivamente. Eu acho que ele é muito mais que isso. Acho que a referência dele no Joe Rogan justamente é ótima,
porque o Joe Rogan é um cara imaginativo, um cara que tem uma excelente fala e tem uma capacidade imensa, né, de instigar a imaginação nas conversas dele. Então fica essa reflexão aí, né? Se um dia o Monark vê esse meu mísero vídeo aqui, fica talvez a provocação para Monark, vira o disco aí e volta a ser aquele cara imaginativo, aquele cara interessante que você era lá no Flow, cara, tá bom? Tudo de bom aí para todo mundo, obrigado por acompanhar e até mais. Fala o que vocês acham do que eu disse aqui e até a próxima.